Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Fernando para mais um vídeo do canal Física Significativa e Ativa. Hoje nós vamos gravar um vídeo aí falando sobre um assunto interessantíssimo, que é um suporte matemático para, principalmente os alunos que já entendem um pouquinho mais de cálculo e estão ou se preparando para o ensino superior ou fazendo provas e preparatórios para concursos da área militar, um IME, um ITA, ou mesmo já são alunos do ensino superior que querem entender um pouquinho mais sobre um tema bastante relevante aí nos, nos assuntos que permeiam a parte de física, de engenharia, de os temas técnicos sobre acústica, engenharia de som, que é a chamada série de Fourier. A série de Fourier foi uma sequência matemática desenvolvida por um matemático com o nome de Fourier, né? Eu vou ver um pouquinho do histórico aqui, fazer um comentário, que hoje ela dá entendimento para uma série de fenômenos que podem ser, vamos dizer assim, melhor entendidos a partir dessa sequência matemática. Gostaram dessa introdução? Então vamos aí à exposição, que é o que nós vamos falar aí. Série de Fourier. Vamos lá. Dividindo tela com vocês. Série de Fourier. Vamos lá. Então, série de Fourier, séries de Fourier, né? Na verdade, não é uma série, e sim as séries geradas pelo algoritmo matemático criado por é, esse matemático. O nome dele é Jean-Baptiste Joseph Fourier, viveu entre os anos de 1768 e 1830. E a análise de Fourier possibilita decompor um sinal nas suas componentes, nas frequências de harmônicos. Ali teve um problema ali na digitação, harmônicos, é um sinal aqui agudo e é grave. E tem muitas aplicações no processamento de sinais, no processamento de imagens, na probabilidade estatística, assim como nos iniciais preliminares em séries infinitas, para resolver problemas de diversos tipos, né? Então, o que serve a série de Fourier? Justamente para pegar esses sinais, vamos colocar assim, essas funções matemáticas que você não conseguiria achar, por exemplo, certos pontos importantes para poder você fazer essa chamada análise, né, que é o próprio nome, o nome da teoria é análise de Fourier, para que você possa usar a compreensão, e aí você usa a série de Fourier para fazer a análise dessa chamada teoria, dessa síntese de Fourier. E aí tem diversos pontos que você precisa ter um entendimento ali sobre esses pontos, onde você tem, no caso, as as chamadas, os zeros da função, os pontos onde tem convergência com determinadas regiões de um gráfico, enfim, você tem diversas aplicações aí para utilizar com base, principalmente em situações onde você tem sinais onde o fenômeno é de natureza cíclica, né? Que aí, obviamente, ele se repete no tempo, e aí a utilização da série de Fourier para sua análise é muito importante, né? Ou seja, você usa essa função para analisar uma outra, essa que você vai criar. Todavia, Fourier fez o primeiro estudo organizado das séries infinitas, né? Porque essa é uma série infinita, para resolver equações de propagação de calor. Ou seja, o calor é uma onda ela tem essa propriedade de ser cíclica, né? De ser um fenômeno que se repete no tempo, né? E ele usou para isso, embora ela não tenha expressado seus resultados com grande formalismo. Ou seja, num primeiro momento, não existiu todo essa organização matemática que nós vamos ver aqui, com as constantes, a integral fechadinha, para poder fazer esse entendimento, tá? Mas ele pegou, na verdade, aqui, nos anos mais tarde, né, o alemão Johann Peter Gustav,
Lejeune, Dirichlet, ele até que tem um teorema muito importante, o teorema de Dirichlet, e o alemão Georg Friedrich Bernhard Riemann também, que criou depois uma série muito importante, que foi a série de Riemann, expressaram melhor esses resultados com mais rigor. Então, veja, esses outros dois matemáticos que também tiveram contribuições importantes foram os que canalizaram os resultados de Fourier para uma situação melhor, tá? Então, tem aqui um sinal. Você pega, por exemplo, uma situação onde você tem essa senoide aqui, ó, um sinal senoidal de um determinado fenômeno que tem, essa característica. Como que você poderia, por exemplo, dar uma interpretação matemática para ela, tentar encaixar em uma equação, se você não tiver, por exemplo, os parâmetros dela? Você pode tentar chegar numa aproximação dos valores, por exemplo, aqui dessa região aqui, se você não tiver esses dados, por uma outra função que você conheça, né? Então, vamos dizer que você conhece esses resultados aqui, ó, muito bem, que é o da senoide, e você tem esses outros aqui, que são justamente o fenômeno físico real, né? Então, a partir desse real aqui, com o fenômeno da senoide, que aí sim esse é conhecido matematicamente, você tenta aproximá-los um do outro. Então, vejam que eles são cíclicos, todas as duas funções. Então, em um dos casos, você conhece os dados do problema, devido às características da função, e a outra não, porque ela é um pouco mais estranha. Mas você consegue aproximá-las e igualá-las, porque você tem aqui uma periodicidade, por exemplo, nessa fase aqui igual a dessa e essa, elas se repetem, e aí você, com base nesse entendimento, você vai fazer ajustes na função para poder encontrar os dados aqui. Então, tá vendo? Esses dois somatórios aqui, dessa função x, eles vão refletir aquela função aqui, ó, aproximada, tá vendo? Essa aqui, ó, a gente está tentando aproximar essa aqui, tá? Por essa outra grande aqui, tá vendo? Pela senoidal. Ou seja, essa senoidal, você conhece como é que ela como é que é o gráfico dela, né? Ele é um cosseno ou um seno, você pode, dependendo do deslocamento de fase ali, você conhece o comportamento dela. Mas e o comportamento daquela outra mais estranha ali no meio, a verde e a vermelha? Como é que é os dados dela, dos valores associados a ela? Você não sabe. Aí como que você calcula isso? Através dessa série. Você vai ajustar ela calculando o quê? Essas constantes aqui e esses valores aqui, o A0, né? E, obviamente, também esses valores aqui de dentro. O K, o ômega zero, né? Que são também parâmetros daquela onda ali específica, tá vendo? O T, que obviamente é o período, e o ômega zero, da frequência fundamental daquela onda. Você tem aqui que sendo as integrais acima, sendo que as integrais acima são tomadas ao longo do intervalo t no período de sinal, no sinal, né? Aqui, t, no x de t. Observe que existe nessa série AK1, ou seja, essa aqui, ó, AK na equação 1, mas não existe B0, ou seja, aqui você não tem um termo igual àquele, vamos voltar aqui, ó, que você viu nessa primeira parte aqui, ó, tá vendo? Esse A0 aqui. Naquela equação ali específica, não existe um B0. Aqui, ó. Tá? Ou seja, nessa 2, né? E na 1. Eles não existem. Pode ser na série 2, né? Não tem um B0. Além disso, na 2, fazendo o K igual a 0, ou seja, fazendo esse cara aqui igual a 0, ela pode ser reescrita simplificando. Ou seja, esse termo aqui de dentro da nossa integral, se ele for igualado a 0, a gente pode reescrever ela e ela, tá vendo? Fica mais simples. E aí, para você fazer essa integral, também fica muito mais simples, porque aí ela vai depender apenas da função t, e aí você vai conseguir encontrar esse parâmetro inicial aqui, que é o A0. Ou seja, o que é esse A0? É a função estática no tempo, tá? Com um valor de tempo estático, você como se tivesse uma fotografia da função. Então, fazendo essa integral aqui, de x de t
de 2t, de t ao longo daquele tempo, é como se durante aquele tempo você tirasse uma fotografia. E aí essa fotografia vai te dar um número, você vai calcular a integral, vai chegar um número que, voltando aqui, você vai jogar ela onde? Aqui. Vamos voltar mais um pouco. Nesse valor aqui. Então, você vai ter o primeiro elemento dessa série, que é esse elemento aqui, A0/2. Tá? Esse é o primeiro ponto a ser calculado. Aí, beleza, você calcula esse aqui, você tem que calcular agora quem são esses AKs e esses BKs aqui, certo? Ok? Para o cosseno e o seno. Como que isso vai ser calculado? A equação 1 anterior é conhecida como a equação da síntese, ou seja, essa equação aqui, ó, que foi mostrada, né? Na verdade, aqui, desculpa, não é a 1, é a 0, né? Aqui eu troquei. Essa aqui é a equação da síntese, é a 0. E, e as equações 3 e 4, aí sim, é essa aqui. E aqui, desculpa, também não é 3 e 4, é a 2, é a 1, 1 e a 2. São as equações de análise, ou seja, a síntese é a soma das duas, essas aqui, e as equações de análise são essa e essa, ou seja, a equação da síntese é a soma dessas duas aqui, que, óbvio, que para que a gente possa ter essas duas, a gente precisa calcular o A0, os AKs e os BKs. E para calcular os AKs e os BKs, a gente precisa das equações das sínteses, que são essas duas aqui. Que aí, fazendo essas integrais, já tendo em posse qual é a função que a gente quer modelar, né? Ou seja, qual é a função x de t que a gente quer encontrar, no caso, a série de Fourier dela. Ou seja, você tem essa função aqui. Se essa função x de t que você quer encontrar a série de Fourier já for uma função que é cíclica, por exemplo, já é uma senoide, é muito mais tranquilo. Você vai aproximar uma senoide, ou seja, uma função senoidal, de uma outra. Então, praticamente vai haver um casamento muito tranquilo ali, né? Mais fácil de calcular. Agora, se essa x de t aqui não for uma senoide, for, por exemplo, naquele caso lá inicial daquele desenho, aqui, ó, se ela for esse treco maluco aqui, vai ficar muito mais complicado de você encontrar essas duas equações aqui, perdão, calcular essas duas integrais, porque elas vão cair em situações muito mais difíceis de você calcular. Em alguns casos, você vai ter que usar tabela e talvez nem tabela vai cair. Por exemplo, você vai ter que jogar valores pontuais aqui de 0, de 1, de 2, e aí você vai mapear no espaço qual é o valor daquele AK. Ou seja, você não vai ter um valor fechado, analítico, para esse AK. Em alguns casos não tem. Né? Então, ela pode ser reescrita de uma forma mais simplificada, como, ou seja, aquela fórmula lá do zero, que é a fórmula da análise de Fourier, essa aqui, ela pode ser escrita de uma forma mais simples, e aí é o que chamamos do teorema de Fourier. Tá? O que é o teorema de Fourier? Definição. X de t é um sinal seccional contínuo, que ele é chamado também de contínuo por pares, se x de t tem um número limitado de descontinuidades, ou seja, você vai pegar essa função e ela tem alguns buracos. A descontinuidade é o que nós chamamos de buracos. Esses pedaços aqui, ó, daqui para cá ela salta, daqui para cá ela salta para cá, daqui para cá ela salta para cá, e daqui para cá ela salta para cá. Definição 1. Definição 2. Se um sinal seccional é diferenciável se ambos x de t e sua derivada de t forem um sinal contínuo, ou seja, ela pode ser seccionada, essa função, desde que esse segmento aqui seja diferenciável, ou seja, a função x de t é esse todo desses pedaços aqui em roxo, e ela precisa, os pedaços da função precisam ser diferenciáveis, ou seja, dentro desse intervalo desse ponto a esse aqui, e nesse caso desse ponto a esse aqui, ela tem que ter uma derivada. Então, se ela tiver uma derivada, e esses pedaços tiverem essas derivadas, cada um deles, a gente pode, por definição, achar a série de Fourier dela. Então, o teorema vai dizer que se x de t é um sinal periódico, ou seja, diferenciável,
aquele sinal ali ele tem um período. Então, a série de Fourier daquela equação zero, aqui sim eu coloquei correto, tá bom, gente? É aquela primeira equação lá, que é a da síntese. Ela converge em cada um dos pontos. Letra A, x de t, se o sinal de x de t for contínuo no instante t, e B, ela vai ser meio, né? Ou seja, ela vai ser x de t mais zero, mais o sinal vindo do infinito positivo, mais a parte do x de t mais a parte do sinal da variação vindo do sinal negativo, que é isso que quer dizer. E o sinal, se o sinal for descontínuo, no instante t. Então, o que isso aqui quer dizer em resumo? Que a síntese ela é o somatório desse sinal contínuo no tempo, mais o meio dessa função de x que vem pelo lado positivo, mais o pedaço que vem do lado negativo. Então, a síntese, que é essa primeira equação aqui, ela é um somatório. Por isso que é esse a zero aqui, porque é a metade do pedaço que vem pelo positivo e a metade que vem pelo negativo. E a função de Fourier, a série, ela é um somatório de senos e cossenos que você aproxima uma outra função por ela. Certo, gente? Legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa apresentação, tá bom? Tudo bem? Fizemos esse parêntese matemático. Mais à frente, eu botei aqui, faremos uma continuação. Por quê? Porque nós vamos pegar alguns vídeos aqui para resolver problemas por série de Fourier. Aí a gente tem que pegar um específico. Um vídeo pequeno, de 10 ou 15 minutos, não vai resolver isso. Então, nesse caso, tem que ser um vídeo mais demorado. Então, aí a gente vai fazer uma sequência, talvez. Tá bom? Mas isso aqui é uma pequena introdução para falar desse assunto, para quem gosta. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com aquele seu amigo que já está estudando esse conteúdo, para ver se ele gostou, se ele entendeu, se ele já sabia. Se não, deixa aqui seus comentários. Valeu, galera? Lembrem-se, se a física não fizer sentido para você, você não aprende. Valeu! Bora estudar!